Olá, gente, essa é a primeira aula de Informática Avançada 2. E para entender a Informática Avançada 2, você vai precisar entender a 1. Você vai ter que se lembrar do que a gente fez na 1. Mas não se preocupe, a gente vai fazer um leve resumo aqui, então para quem quer saber ir direto para 2, não vai ter problema. Para quem não sabe, eu tenho um site chamado lecursos.com. Então você pode acompanhar pelo YouTube ou pelo site de matérias minhas, tá? Então são os dois, assim, para quem gosta tanto de audiovisual quanto algo mais escrito apenas. Então, gente, sobre Informática Avançada 1. A gente aprendeu algo muito básico lá, tá? A gente só aprendeu o Word e o Excel e a gente se preocupou mais em entender os programas mesmo, assim, como que funciona o layout do programa, quais são os botões que você tem que clicar, como que você escreve neles e como você faz contas e suas funções. Então a gente foi muito simples ali, tá? Agora na Informática Avançada 2, a gente vai avançar na informática. Então é o seguinte, a gente vai aprender várias funções aqui diferentes e vai tentar aplicar elas em contextos, né, da sua vida e para resolver soluções. Então vamos lá, um breve resumo. O Excel, vamos direto para o Excel porque a gente não vai ver mais o Word, tá? O Word foi as 3 primeiras aulas de Informática Avançada 1. A gente vai direto para o Excel e vai ficar nele porque o Excel é muito mais complicado. Então assim, o Excel em si, ele é dividido em células, tá? Aqui é um exemplo de uma planilha de Excel, tá? Eu gosto muito da planilha de Google, tá? Sou meio pela saco do Google mesmo. E o seguinte, as planilhas Google, como você pode ver, elas são divididas em células, estão aqui as células, e você vai dentro de uma célula e você pode escrever uma função, pode escrever alguma coisa, tá? Opa, escrevi aqui. Essa célula especificamente é igual a 20. Então, fiquei B7, ok, é uma coordenada, tá? Tem uma célula que está escrito 20. O Excel é dividido em células. Para você escrever agora uma coisa mais complicada no Excel, tá? Como funções, você precisa primeiro escrever o sinal de igual. Então, por exemplo, se você quer escrever uma função no Excel, não só um texto, você precisa primeiro começar com o sinal de igual. Igual, aí você pode escrever algumas coisas mais complicadas. Por exemplo, e. Vamos pegar uma função qualquer. A gente precisa pegar a função e, podemos pegar uma função, por exemplo, exponencial. Opa, exponencial é maneiro. Aí você pode, qual é o exponencial? 20. Olha aqui, ó, coisa louca que eu escrevi aqui. Eu escrevi uma função e o Excel retornou algo. Então, gente, vamos entender aqui como que funciona as funções no Excel. Eu primeiro escrevi o sinal de igual. O igual, ele vai dizer para o Excel que eu estou querendo escrever algo mais complicado, que vai ter funções no meio. E como que são as funções? São divididas da seguinte forma. Você põe o nome da função e logo depois do nome, você abre um parêntese, tá? Você escreve os argumentos da função e depois você fecha o parêntese. Preste atenção nisso. Você escreve o nome da função, abre parênteses, escreve os argumentos, fecha parênteses. Então é exatamente nessa ordem, é muito importante vocês notarem, o Excel ele é bem assim, ó, vai por qualquer forma que você botar. E lembra que tem que ter o igual para ele primeiro reconhecer que é uma função que você vai começar a escrever ali, tá? Quando uma função um pouco mais complicada, eu botei o exponencial aqui. Agora, quando uma função é um pouquinho mais complicada, ela costuma ter mais argumentos, tá? Então, assim, os argumentos podem ser divididos em ponto e vírgula. Vamos dizer, gente, argumento pode ser qualquer coisa, tá? Então, a função pode receber algumas vezes uma palavra, pode, por exemplo, ser uma função concat aqui, e ela vai concatenar várias palavras, assim, palavras concatenadas. Então, assim, aí a função concat vai, retornou o texto com elas juntas. Então, o seguinte, repara aqui, ó, a concat, ela abre primeiro um parênteses, ela põe um argumento, depois ele põe ponto e vírgula, vai para o segundo argumento e fez o segundo argumento. Os argumentos podem ser qualquer coisa, tá? Pode ser, por exemplo, um texto. E repare, para você escrever texto aqui, para o Excel não confundir que é uma função, ele saber que é só um texto mesmo, que como a gente chama também de string, tá, na computação, você tem que botar entre, aspas, tá? Aí você põe entre aspas o texto que ele sabe que é um texto, não que é o nome de uma função, porque senão você vai começar a confundir o algoritmo. E tem algumas funções que não precisam de argumentos também, que vão direto, tá? Mas aí mais tarde a gente fala essas coisas. Isso é para deixar bem claro, para se lembrar, o Excel ele é dividido em células, cada célula você pode escrever o que você quiser. Se você quiser começar a escrever coisas mais complicadas, você precisa botar o sinal de igual. O igual vai te botar as funções precisam ter um nome, parênteses, argumento, cada argumento dividido por ponto e vírgula, depois fecha parênteses, acabou. Então esse é o resumo da Informática Avançada 1. Se você quer algo um pouco mais claro, a gente vai fazer um pouco mais além desse resumo, eu peço para vocês verem o curso de Informática Avançada 1, tá lá no YouTube, tá lá na Lecursos. Então, gente, vamos seguir aqui porque é Matemática Avançada 2 agora. Então vamos começar aqui com numa nova função. A gente vai aprender duas funções hoje exatamente. A gente já sabe de antemão que em Informática Avançada 1 eu te ensinei uma função especificamente, tá? Foi a função C, que é inclusive a que você está vendo agora.
Por isso que eu botei como exemplo a função C. Isso aqui é algo que eu espero que vocês já saibam de informática avançada 1. É uma função relativamente complicada, tá? Que requer que vocês saibam uma condição. Então, se essa condição for verdadeira, o segundo argumento vai ser printado na tela. Quando eu digo printado, vai aparecer na célula. E se essa função for falsa, o terceiro argumento vai ser printado na tela. Lembre-se disso, isso aqui é de informática avançada 1, tá? Uma das últimas aulas que a gente foi lá e aprendeu só sobre isso. Então tá, vamos começar aqui a informática avançada 2. Então assim, a função E. Vamos começar aqui com essa função. É uma função interessante, tá? Ela é para alguns tipos de problema que vão aparecer na sua vida. Algumas vezes você vai ter grupos, tá? E algumas vezes você quer a interseção desses grupos. Então, por exemplo, se você tem um problema na sua empresa e você quer saber quem ganha mais de 20 mil reais na sua empresa e está em um certo setor, vamos dizer no setor de RH, quem ganha mais de 20 mil está no setor de RH. O que você vai usar para poder chegar, mandar seu computador dizer quem são essas pessoas? Você vai usar a função E. É quem recebe mais de 20 mil e quem está no setor de RH. Então, a função E é utilizada para testar se os argumentos envolvidos são ou não verdadeiros, tá? É um teste lógico, a gente vai começar com um teste lógico de agora em diante. Os resultados dessa função retornam verdadeiros somente se todos os argumentos que compõem a função são verdadeiros, basta que um argumento seja falso para que ele retorne falso. Por que isso? Porque a função E vem da matemática, tá? Vem de grupos. Não sei se vocês se lembram disso aqui, ó, é interseção de grupos. Então, a função E é quando você tem uma interseção. Então, quando eu digo aqui, ó, esse aqui é o grupo A, ele representa quem trabalha no RH. O grupo B representa quem ganha mais de 20 mil reais. A interseção desse grupo é quem trabalha no RH e ganha mais de 20 mil reais, tá? Então, assim, se você ganha mais de 20 mil reais, você está no grupo B. Tá? Mas você pode estar em qualquer lugar do grupo B, não necessariamente aqui, porque você pode trabalhar em outra área, pode até não trabalhar. Pode ser o melhor trabalho de todos, que é ser herdeiro. Então, assim, você está nesse grupo B aqui, tá? Mas quando você trabalha no RH, você sabe que você está nessa interseção. Que aí você trabalha em um, que é no RH, e você ganha 20 mil reais. A função E pode ser usada na matemática, tá? Como interseção, mas ela também pode ser reconhecida como tabela verdade quando você vai estudar lógica matemática e principalmente para concurso. E na lógica matemática você recebe esse quadradinho aqui, tá? Essa tabela que diz mais ou menos o que é a interseção. Então, olha só, quando você sabe que, vamos dizer, aqui é o grupo A, ele está sendo normalmente simbolizado na lógica matemática por P. E o grupo B aqui está sendo simbolizado por Q, tá? Então, quando você faz parte de um grupo P, ou A no caso, e também faz parte do grupo Q, ou B no caso, verdadeiro, tá? Na interseção deles vai dizer que é verdadeiro também. Então, se você faz parte do grupo A e do grupo B, você está aqui na interseção. Agora, se você faz parte do grupo P, mas não faz parte do grupo Q, você está nesse lado aqui, ó, o que acontece? Você não está na interseção. Você está desse lado aqui. Então, a interseção vai dizer que é falso, que você não está nela. Mesma coisa para se você não está no P, mas está no Q. Você vai dizer que você não está na interseção. Então, também é falso. E também, se você não estiver nem nos dois, você está nem nesse grupo, você está aqui fora, ó, vai dizer então que é falso também, que você não está na interseção. Então, reparem aqui, gente, que a interseção é uma coisa muito mais rígida, né? Basta um ser falso que tudo é falso. E isso é muito importante notar. Então, no Excel, como que vai funcionar? Você vai escrever igual, lembrar, sempre tem igual. Depois você vai escrever E, tá? E depois que você vai escrever E, você vai abrir parênteses. Isso vai dizer para o Excel que isso aqui é a função E que você está usando, tá? Aí você vai escrever o argumento 1, ponto e vírgula, que vai ser separado, argumento 2, ponto e vírgula, argumento 3, ponto e vírgula, e assim em diante. Você vai botando cada argumento. O que é argumento especificamente? Argumento é você dizer que alguma coisa é igual a outra, maior que outra. É um teste lógico, tá? Que você vai fazer ali. É um teste de verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, A5 é igual a 10. Vamos ver aqui nessa planilha. A coluna A aqui, tá? E 5, a linha 5. A5 é 12. Então, esse teste lógico que eu fiz aqui está errado, tá? A5 não é 10, ele é 12. Agora vamos ver aqui, A6. A6, A e 6. A6 é 20. Então tá, A6 é maior que 18? É, porque A6 é 20. Então ele é maior que 18. Então esse teste lógico aqui é verdadeiro, tá? Então ele vai dizer que isso aqui é falso e isso aqui é verdadeiro. Repara que como é uma interseção, se você botar aqui argumento 1 sendo esse e argumento 2 sendo esse, então a pergunta é, A5 é igual a 10 e A6 é igual a maior que 18, como um deles vai ser falso, que é esse aqui, né? Ele vai dizer, então, no final, que essa interseção é falsa, ele não está na interseção. Então, vamos ver outro exercício aqui que a gente pode analisar. Temos essa tabela aqui, por exemplo, tá? E a pergunta é, identificar as pessoas que são solteiras e tenham 22 anos ou mais, e casados e maiores de 21 anos. Tá bem, então vamos lá. Solteiro igual ou maior que 22 anos, tá?
Caio Mancera, é o nome dessa pessoa aqui. Estado civil é casado. Idade 36. Tá, então vamos lá. Ele é solteiro igual ou maior que 22 anos? Não, ele é casado. Se um é falso, acabou. Não precisa nem ficar vendo o outro. Então é falso, tá? Agora, ele é casado igual ou maior que 21 anos? Ele é casado e ele é maior ou igual a 21 anos. Então isso aqui é verdadeiro. Raul Guedes, solteiro, 22. Verdadeiro, que é solteiro ou igual ou maior que 22. E ele, como é solteiro, então ele não pode ser casado, então isso aqui, logicamente, é falso. Repara aqui porque um argumento é ser solteiro e outro argumento aqui é ser casado, se um é verdadeiro, o outro é falso automaticamente, né? Então repara que as colunas aqui acabam, a maior parte das vezes, sempre uma contra a outra, né? A menos que as duas possam ser falsas. Isso pode acontecer. Aqui, ó, nesse exemplo, as duas são falsas. Porque ele é solteiro e tem 21 anos. Esse argumento aqui é solteiro igual ou maior que 22. Então ele perde na questão de idade nessa coluna aqui. Então por isso que é falso. E como ele é solteiro, não pode ser essa coluna aqui, porque ele pede para ser casado. Então repararam como funcionou a interseção? Ele só faz um teste lógico. Se os dois testes lógicos aqui, no caso, estiverem funcionando, não tem problema, tá tudo certo. Então, gente, é essa aqui que funciona a interseção. E olha só, se você quiser fazer em casa esse tipo de argumento, como que vai funcionar? Essa aqui seria a solução, ó. D2 igual a E, tá vendo? Vamos dizer que a gente está fazendo esse argumento aqui. É de interseção. Então o E vai ser, você abre parênteses, que aí vai dizer que é a função do Excel. Aí eu vou escrever aqui, ó, B2. B2 é o quê? É isso aqui, ó, um nome, tá? Nome não, desculpa. B tá aqui, Estado Civil. Então B2 é casado, aí você vai fazer o teste lógico da primeira. A primeira é, ele é solteiro. Então você vai falar, B2 é igual a solteiro? Esse é o primeiro argumento dessa solução aqui para esse exercício. E é o seguinte, aí ele vai testar se esse argumento aqui é verdadeiro ou falso. E o segundo argumento é a idade, é maior ou igual a 22 anos. Então aqui a solução para essa coluna aqui é justamente essa. Você tem que primeiro botar o primeiro argumento, vendo se ele é solteiro ou não, e o segundo argumento, vendo se ele tem ou não maior que 22 anos. Para essa coluna aqui, já está vendo aqui outro tipo de solução, que a pergunta é se ele é casado e se ele é maior que 21, tá? E pronto, acabou. Gente, vamos para a segunda função, tá? Segunda função do dia é a função ou, de união. Então, gente, temos a interseção, para quando você quer saber se tudo faz parte do mesmo conjunto, ou temos a união se um faz parte, já está fazendo parte de tudo. Quando você fala a função ou, tá? Quando você usa o termo ou na matemática, você está falando da união, tá? Ou união, que algumas pessoas falam. Então, assim, a união, basta você fazer parte de uma coisinha que você faz parte de todo, tá? Então, a união está com relação a tudo que está acontecendo aqui, de todos os grupos que você está botando. Então, só vai ser falso se você estiver fora desses grupos, tá? Então, mesmo exemplo, se você é flamenguista e mora no Rio de Janeiro, basta você ou morar no Rio de Janeiro ou ser flamenguista para fazer parte desses conjuntos. Então você só não vai fazer parte se você mora em São Paulo e é corintiano. Agora, se você mora em São Paulo, mas é flamenguista, você vai fazer parte. Então a união vai dar verdadeira. Na tabela verdade, já fica um pouco mais tranquilo as coisas, tá? Se um é verdadeiro e o outro é verdadeiro, vai dar verdadeiro. Se um é verdadeiro e o outro for falso, vai dar verdadeiro também. Então, ao contrário da interseção, que é muito mais rígida, a união, ela é muito mais tranquila. Basta um ser verdadeiro que tudo vai ser verdadeiro. E para ser falso, tem que ser tudo falso. Então, é importante vocês notarem isso. Mesma coisa para o E, você vai botando cada argumento aqui. Vamos para exemplos, tá? Identificar os alunos que possuem a nota 1 ou nota 2 acima de 7. Então, vamos lá, gente. Alunos que possuem a nota 1 ou nota 2 acima de 7. Então basta ser uma nota acima de 7 que vai dar verdadeiro. As duas notas vão dar falso. 7,5, 7. Olha só, esse aqui daria. Esse argumento aqui dá falso, porque ele não é acima de 7. Mas esse argumento aqui é acima de 7, então é verdadeiro. Esse aqui é acima de 7, verdadeiro. Esse não é acima de 7, esse não é acima de 7, então é falso. Esse também não é falso. Esse não é verdadeiro, que basta um. Então, gente, vamos notar aqui. Para você pegar essa coluna aqui, como vocês resolveriam? Você vai escrever, então, igual, lembra disso, sempre tem que ter o sinal de igual, ou, que é a função que a gente está trabalhando agora, nesse exato momento, abre parênteses, para dizer para o Excel que aquilo é uma função, ou abre parênteses, tá? E logo depois você vai botar os argumentos. O primeiro argumento é, coluna B, B2 no caso, é maior que 7, ponto e vírgula, vamos para o segundo argumento, C2 é maior que 7. E é assim, acabou. E é assim que você vai lidar com a união. Vamos ver a solução, exatamente isso. Igual a ou, abre parênteses, B2 maior que 7, C2 maior que 7. Acabou. É assim que funciona a questão de lógica, tá? Agora vamos complicar, porque essas funções estão fáceis, né? Estão muito tranquilas para o primeiro dia de aula. Vamos complicar um pouquinho mais. A função C alinhada com ovo. Então vamos tentar misturar as funções uma em cima da outra, assim, vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Exercício. Existe 2 notas de cada aluno. Deverá ser identificado aqueles que tiverem
pelo menos uma das notas acima de 7 com a mensagem aprovado. Então, se tiver uma das notas acima de 7, vai aparecer a mensagem aprovado. Caso as duas notas forem igual ou inferior a 7, deverá ser apresentada a mensagem exame. Então vamos lá. Se uma das notas for acima de 7, aprovado. Então aqui, ó, uma das notas acima de 7, aprovado. Uma das notas acima de 7, aprovado. Agora, quando você vê as duas notas serem inferiores a 7 ou iguais a 7, você vai botar exame. Isso aqui é inferior, isso aqui é igual, exame. Inferior, inferior, exame. Maior que 7, menor que 7, aprovado. Tá, então olha só, complicou mais um pouquinho aqui. Então vamos tentar entender o que está acontecendo. Você tem uma coisa que vai testar primeiro se as duas notas estão acima de 7, ou, quer dizer, desculpa, se uma das notas está acima de 7, e caso uma das notas esteja acima de 7, se aquilo retornar verdadeiro, você vai printar aprovado e a outra você vai printar exame, se der falso. Antes de tudo, você tem aqui uma função C ocorrendo, né? Se for falso, você vai printar reprovado. Se for verdadeiro, você vai printar aprovado. Então a gente tem como base isso. Vocês estão entendendo? Você tem como base a função C ocorrendo aí, porque tem um C ali. Se for verdadeiro, você vai printar aprovado. Se for falso, você vai printar reprovado. Aí tá tranquilo. Agora o problema é como que a gente identifica esse verdadeiro, como a gente identifica se for falso. Então, como é uma das notas, basta uma das notas ser acima de 7 para dizer que é verdadeiro, então a gente vai usar a função OU. Olha só, C é como base, ó, ele começa aqui, ó, primeiro parêntese, fecha o parêntese bem aqui, OU. Então, se uma primeira nota for acima de 7 ou a segunda nota for acima de 7, o OU vai printar verdadeiro, tá? Se basta uma delas ser acima de 7. Então aqui, ó, faz parte da função OU. Repara aqui, ó, ele começa o OU, abriu parênteses e fechou parênteses. Então, por isso que tudo isso aqui faz parte da função OU. Então, se uma das notas for acima de 7, tanto essa quanto essa, repara que aqui são os argumentos da função OU, isso aqui vai printar verdadeiro. Se isso aqui for printar verdadeiro, você que já conhece a função C, porque a gente viu isso nas aulas passadas, você sabe que se isso aqui for verdadeiro, ele vai printar esse argumento aqui na tela. Aprovado. Se isso aqui for falso, ele vai printar o segundo argumento, que é exame. Então reparem aqui que é justamente essa solução. Você tem um C como base, tá? E você tem o OU para dizer se é verdadeiro ou falso dentro do C. Vamos lá, vamos continuar complicando essas coisas aqui. A função C alinhada com E. Vamos fazer algo um pouquinho diferente aqui. Antes de a gente ler o exercício e ver a tabela, vamos ver a solução. Vamos direto pela solução para entender se a gente consegue identificar um enunciado, tá? Então vamos para a solução aqui. A solução é essa. Opa, tá complicado, né? Tá começando a ficar feio isso aqui. Então vamos ver aqui, ó. C igual, tá? Então quer dizer que você tem uma função que vai começar a ser escrita aqui. C abre parênteses, tá? Abriu parênteses aqui, fechou parênteses aqui. Tá? Então, tudo aqui é o argumento dessa função C aqui que começou. Vamos com calma, gente. Vamos com calma. C fechou parênteses aqui. Tá bem. Então, a gente tem uma condição que ele está testando. O primeiro teste lógico do C aqui, ó, vai daqui até aqui. Tá ótimo. Então, esse é o teste lógico que primeiramente apareceu no C. Ele vai testar se B2 é solteiro e maior que 21, tá? Então ele vai testar uma coluna aí de solteiro ou casado e a segunda coluna de se é maior que 21. Então ele vai testar, ele é solteiro e ele é maior que 21? Se não for solteiro ou se não for maior que 21, basta um ser falso, tá? Ele vai printar o seguinte, ele faz parte do grupo 1, porque é logo o argumento, ó, repara que esse aqui é o que está separando os argumentos do C, tá? Então esse aqui é o teste lógico do C, esse aqui é o que printa a primeira parte, esse aqui é o que printa a segunda parte do C, tá? Então se isso aqui for verdadeiro, tá? Se ele for solteiro e maior que 21, ele vai printar grupo 1. Se não for um dos duas coisas, porque é um teste de interseção, basta um para ser falso, ele vai para esse lado aqui da função, que é o lado quando é falso o primeiro C. Então ele vai para o segundo C, tá? Se não for parte do grupo 1, ele vai para o segundo C. Aí o segundo C ele vai fazer outro C, ele vai fazer outra pergunta. Tá? Repare que esse C aqui começa aqui e acaba aqui, tá? Então esses aqui são os argumentos desse segundo C. Aí ele vai fazer a seguinte pergunta. Se ele é casado e maior que 21, contrário aqui que era solteiro, tá? Se ele é casado e maior que 21, ele vai printar que faz parte do grupo 2. E se não for uma das duas coisas, tá?
ele vai dizer que é não classificado. Então vamos repetir aqui, ó. O primeiro teste é se ele é solteiro e maior que 21, vai dizer que é do grupo 1. Se ele é casado e maior que 21, caso ele não seja solteiro e maior que 21, então se ele é casado e maior que 21, ele vai dizer que é do grupo 2. Se é nenhum dos duas coisas, ele vai dizer que é não classificado. Agora vamos ler a pergunta para ver se faz sentido, tá? Exercício. Em uma planilha referente ao RH de uma empresa, você terá que identificar as pessoas solteiras, maiores de 21 anos como grupo 1. Ah, tá fazendo sentido, né? Aquele C primeiro lá, ele faz justamente esse teste. Se é solteiro e maior que 21, printa como grupo 1. Agora, se não acontecer isso, você vai ver o seguinte: casados e maiores de 21 anos como grupo 2. Tá, então se não for solteiro e maior que 21, ele vai sair da primeira condição que ele está fazendo, ele vai para a segunda condição. Ele vai testar primeiramente se ele é casado maior que 21 anos. E se for casado maior que 21 anos, ele vai printar como grupo 2. E caso não satisfaça nada disso, como a gente viu lá, ele será exibida a mensagem não classificada. Então está fazendo sentido aquela solução que a gente viu. Ele primeiro faz o teste para ver se é do grupo 1, depois faz o segundo teste para ver se é do grupo 2, e se não fazer parte de nenhum dos dois, vai para o não classificado. Vou ver se faz sentido aqui, ó. Solteiro maior que 21, grupo 1, tá fazendo sentido. Casado maior que 21, grupo 2, tá fazendo sentido. Solteiro, 21 anos, não é maior que 21, então é não classificado. Então tá fazendo sentido também. Então, gente, dê uma olhadinha nesse aqui, refaçam vocês mesmos esse tipo de exercício, tá? E entendam que justamente isso, também dá para entender o exercício a partir da solução. Isso é um bom teste para vocês. Mais um exemplo. Exercício, vamos lá. Caso um vendedor consiga vender mais que R$125 mil em mercadorias, ele ganhará um bônus de 12% do valor da venda. Mas, como na região sul existe menos movimento, aceitou-se que, caso o vendedor reside na região sul, ele ganhará o bônus se vender mais que R$100 mil em vendas. Então tá, vamos lá. Se você vende mais de R$125 mil, você ganha um bônus de 12% do valor da venda. Pô, maneiro, né? Você vai ganhar mais de R$10 mil nessa brincadeira aí. Então você quer vender mais de R$125 mil. Só que na região sul existe menos movimento. Então se você vender mais de 100 mil, eles já estão aceitando você entrar nessa categoria e ganhar 12% do valor da venda. Vamos ver como ficaria a tabela já pronta. Ela ficaria mais ou menos assim, ó. É da região sul. Opa, vendeu menos de R$100 mil, então nem conta, sem bônus. É da região norte. Vendeu mais de R$125 mil, ganhou bônus de R$15 mil. Tchim, tchim. Pô, tá ótimo, né? Tá perfeito. Nordeste, vendeu nada, coitado, sem bônus. Sul, chegou perto, mas nem tanto, sem bônus. Nordeste, mais de R$125 mil. Nem importa se é do Sul ou não, então vai ganhar o bônus. Por aí em diante, tá, gente? Eu acho que todo mundo aqui entendeu. Tá, como que a gente resolve esse tipo de exercício? Então, a primeira coisa que a gente tem que notar aqui tem um C, né? Se você vai ganhar o bônus ou não vai ganhar o bônus. Tá, esse C seu depende de uma condição. A condição sua é, ou você ganha mais de R$125 mil, ou você é da região sul e vende mais de R$100 mil, tá? Então, é uma função C que dentro dela, na parte do teste lógico, existe um OU. Eu imagino também que existe um E. Então, vamos aqui para a solução. Opa! Então, é uma função C. Repara que começou igual, então por isso que a gente sabe que é uma função. Essa função C abre parênteses, fecha parênteses. Então, ela tá aqui, tá? Tudo isso aqui dentro dela é argumento da função C. Essa função C, o teste lógico dela tá daqui até aqui, tá? O primeiro teste lógico dela é com a função OU. Ou você ganha mais de R$125 mil, vende no caso, não ganha, né? Ou você é da região sul e vende mais de R$100 mil. Ah, então foi o que a gente conversou mesmo. Mais de R$125 mil, ou da região sul e vende mais de R$100 mil. Se você é um dos dois, tá? Se for uma coisa for verdadeira, já é o suficiente, você vai para o argumento de verdade aqui da função do Excel. Então, C2 vezes 0,12, que é o seu bônus, tá? Que é justamente a coluna C, a coluna de vendas, tá? E vezes 0,12 é justamente 12% em decimal. 0,12 é 12% em decimal. Então, por isso que fica... Aí você faz uma multiplicação para saber o valor do bônus. E caso tudo aqui seja falso, né? Porque ou, né? Tem que lembrar disso. Se os dois forem falsos, você vai escrever sem bônus. Vai printar no caso. Então, gente, a gente resolveu vários exercícios aqui hoje. Eu espero que vocês tenham prestado atenção nesses exercícios, tá? Mas assim, informática avançada não basta você ficar só vendo exercícios. Você tem que fazer, você tem que botar a mão na massa, tá? Informática não tem jeito, não tem solução. Então você tem que ir lá e fazer por conta própria. E para isso eu fiz alguns exercícios para vocês e deixei uma planilha pronta. Essa planilha vocês podem ver bem aqui, ó. Tem esse link aqui da planilha, você clica, você vai para a planilha, é uma planilha com o nome aqui, os nomes dos fulanos, a nota de prova deles e se eles faltaram ou não um dia, é um para se ficou presente e 0 se faltou, tá? Então aqui tem várias perguntas que eu fiz para vocês. Vocês vão acabar usando o ou e o e nessas, tá? A interseção e a união nelas para tentar resolver. E muito também vocês vão usar o C. Então assim, tenta
tentem fazer em casa isso. E assim, tentem fazer o máximo, tá? Tentem fazer sozinhos. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu respondo tudo que vocês precisarem, tá? Podem postar tanto aqui nos comentários do YouTube quanto lá no site, eu vou estar lá presente, eu tiro as dúvidas. Se vocês quiserem um dia eu faço live com vocês para poder resolver esses problemas, ou se você for meu aluno, já sabe que eu vou estar no Teams também para te ajudar na próxima aula, sem não ter nenhum problema. Então assim, tentem fazer em casa, vão com calma e até a próxima aula com mais funções do Excel.